Você está pronto aí para a palavra? Então vamos orar. Curva a sua cabeça. Isso, fecha os teus olhos. Espírito Santo, eu te louvo, porque o Senhor nos selou com a promessa. Mas nós ainda estamos no mundo. E tantas vozes, Deus, tantas coisas têm tentado nos afastar do propósito. Mas Jesus venceu o mundo. E hoje nós vencemos estando aqui essa noite diante da Tua palavra. Vencemos porque o Senhor nos trouxe. O Senhor nos tirou, Senhor, do conforto da nossa casa. O Senhor nos tirou, Deus, da ansiedade. O Senhor nos tirou das preocupações e nos colocou perante a palavra de Deus. E a minha oração essa noite é que ninguém saia de um lugar como este, onde invocamos o nome daquele que vive, e saia do mesmo jeito. Que essa noite, Pai, que o mínimo que possa acontecer nesse lugar é a Tua palavra esquadrinhar os nossos corações, ao ponto, Senhor, de nós reconhecermos o grande e verdadeiro poder que há no nosso Deus. Em nome de Jesus, que toda obra do mal, que todo tipo de palavra contrária à Tua vontade, e que toda enfermidade no corpo, na alma e no espírito, deixe esse lugar em nome de Jesus agora. Mas que a presença de Deus nos conduza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Hoje é ceia, né, irmãos? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. João, no capítulo de número 1, verso de número 29. João, capítulo de número 1, verso de número 29. Não pode desligar essa luz aqui, filho. Desliga essa luz aqui. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos? Amém ou não? Então dá um amém mais forte aí. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora vamos ler todos juntos? Vamos ler bem forte. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi sepultado no início do sábado. Ao entardecer, tiraram o corpo de Jesus da cruz. Eu acho que tem uma imagem de uma cruz aí, tem, Alex? Olha para a cruz aqui, irmãos. Desliga essas luzes aí de... Isso. Olha para cá, irmãos. Olha para essa cruz. Eu gostei dessa imagem porque ela bem ao entardecer. E a Bíblia diz no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 23 e 24, conta exatamente o momento em que Jesus expirou, entregou o seu espírito e foi retirado da cruz.
E aqui mostra bem o entardecer, né? A cruz vazia. E eu orando, eu imaginei exatamente aquela multidão que seguia Jesus, que via milagres, aquela multidão de discípulos ali. Nós sabemos que não tinha só os 12, tinha os 70, né, que Jesus havia enviado. Homens que caminharam com Jesus ali por todo esse período e que foram extremamente decepcionados de acordo com o coração deles. Nós vemos no próprio Lucas 24 a história de 2 discípulos que caminhavam em direção a Emaús. Eles vinham no caminho de Emaús, que era uma província ali perto de Jerusalém. E enquanto eles caminhavam, 2 desses discípulos, a palavra de Deus diz que eles vinham discutindo entre eles acerca do que tinha acontecido. O coração deles estava triste, desamparado, era uma expectativa de não só 3 anos, mas de toda uma história de espera do Messias, e eles confiaram naquela palavra. Eles receberam Jesus como de fato Jesus vinha anunciando, mas ao entardecer daquele começo de sábado, pairou-se um silêncio que me levou àquela imagem do entardecer lá do Éden. A palavra de Deus diz que Deus visitava Adão em todo entardecer. Mas quando Adão pecou, irmãos, Adão foi expulso do jardim por conta do pecado. E eu fiquei pensando como que teria sido o primeiro entardecer sem a presença de Deus, de Adão. O entardecer é triste. Quem aqui já não sentiu aquela depressão sazonal, né? Onde você senta ali, quem sabe na porta da sua casa, quem já morou em fazenda aí, sabe quanto que o entardecer é triste, não é? Vai escurecendo, você vai vendo aquele pôr do sol, e o nosso coração parece que falta alguma coisa, né? É um vazio profundo, irmão. As coisas podem estar até bem, mas se você parar um pouco para meditar e olhar para o entardecer, em qualquer lugar, irmão, sem fundo musical, né? Você consegue perceber aquela tristeza na natureza, aquela tristeza no seu coração que você não sabe explicar. A gente acha que é só bonito o pôr do sol, mas na verdade falta algo, um pedaço de nós. E eu imagino aqueles 2 discípulos caminhando, chocados com a crucificação, da esperança que eles tinham, daquele que uma hora fora anunciado, e ele veio. E aí João Batista, né, que nós achamos muitas vezes que é o sobrenome, né? Aqui nós temos João Batista, né? Mas eu imagino que todos saibam, né, que João não é João Batista sobrenome, é João o Batista, né? Aquele que batizava, né? Batismo, né? Então o batismo era de João. E João, a palavra de Deus diz que ele começa a batizar próximo ao Rio Jordão. E ele começa a anunciar, ele começa a dizer: olha, arrependam-se porque está chegando o tempo em que nós nos voltaremos para Deus. E o que é curioso, irmãos, é que quem era o pai de João Batista era Zacarias, o qual um anjo anunciou dentro do templo, quando ele servia como sacerdote. João Batista, ele era nada mais nada menos que descendente de Arão, ele era da família dos sacerdotes. E possivelmente ele também se tornaria ali um sacerdote servindo na casa de Deus. Precisava que ele fosse um sacerdote para poder não somente batizar o povo na purificação dos seus pecados, para apresentar esses a Deus, ao Senhor que viria, como também ele precisava ser sacerdote para apontar quem era o cordeiro que era puro e perfeito para ser crucificado e morto. Aleluia ou não aleluia? Então nós estamos vendo a figura de um homem que ele foi prescrito na palavra de Deus, que ele viria e prepararia o caminho. Só que João Batista não foi um sacerdote pelo um caminho convencional. João Batista foi separado e isolado no deserto. E lá no deserto ele esperou até o momento que ele saísse para começar a batizar e purificar o povo. Porque o sacerdote no Velho Testamento, igreja,
O sacerdote do Velho Testamento, ele purificava a si mesmo e purificava o povo para preparar para aquele encontro, para aquele momento onde o sacrifício comum era feito. E aí João Batista aparece batizando e pregando o arrependimento, até o dia em que Jesus se aproxima para ser batizado. E quando isso acontece, a palavra de Deus diz que João Batista levanta a voz e diz bem alto: eis o Cordeiro preparado, escolhido para o grande sacrifício. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, sem dúvida nenhuma, apesar de cada um de nós temos um costume já de frequentar a igreja, a gente se diz, né, conhecedor da Bíblia e da palavra de Deus, e a gente senta aqui todos os domingos, a gente conhece a palavra, a gente está cansado às vezes até dessa narrativa que Jesus morreu para perdoar os nossos pecados, e a gente vai repetindo essas coisas, e a gente narra a Bíblia o tempo todo aqui, né, na abertura, desde a abertura, todas as nossas reuniões. Eu acho que não falta, especialmente uma igreja bíblica, não falta a gente falando sobre Jesus, sobre o sangue, sobre o perdão de pecados, sobre a redenção. Eu acho que nós estamos tão saturados dessa mensagem, no sentido religião, no sentido conhecimento, que às vezes a gente vai se acostumando com essa ideia. E a ceia do Senhor, ela nada mais é do que um momento que a gente se reúne para trazer a essência pelo qual nós nos reunimos, para participarmos do corpo e do sangue do Cordeiro, que Jesus disse que todas as vezes que a gente se reunisse, era para fazer memória da sua vida, da sua morte, irmão. Fala para alguém que está do seu lado, você fala assim: ó, a ceia é fazer memória da morte do Cordeiro, irmão. Antes de nós entendermos o que foi a ressurreição de Jesus, nós precisamos entender o que foi sua morte. E entender não no sentido conhecimento, porque isso aí você já sabe, mas é entender na prática. O apóstolo Paulo chegou a dizer que nós somos como ovelha levada ao matadouro. Nós morremos dia a dia. Jesus falou que ninguém poderia ser seu discípulo se não negasse a si mesmo, tomasse a sua cruz e levasse, e fosse ao encontro desse Calvário, irmão, onde nós morremos, onde todos os dias nós entregamos a nossa vida como o Senhor Jesus entregou por nós, mas não para que a gente alcance algo diante de Deus pela nossa própria santidade, não para que a gente alcance alguma coisa diante de Deus baseado na nossa própria justiça, mas como uma mortificação, irmão, da nossa própria carne, para que nós sejamos aperfeiçoados até o dia que nós encontraremos verdadeiramente este Cordeiro, que não está morto mais. A cruz está vazia, irmão, nessa imagem. A tristeza que nós deveríamos sentir ao olhar para essa imagem da cruz vazia, não é a ideia de que Jesus nos abandonou, que Jesus não está ali, que Jesus parece que já nem está nessa imagem mais, e bate aquela tristeza da falta de Jesus. Não, a imagem que nós estamos olhando é uma cruz onde nós deveríamos ter sido pregado nela pelos nossos pecados, mas ela está vazia porque alguém pagou aquele preço. Alguém foi esmagado na cruz do Calvário por causa do meu e do teu pecado. E na geração dos dias de hoje, muitos nem se quebrantam com isso, nem fica chocado, porque nós romantizamos tanto o Evangelho. E a gente torna isso, esse sacrifício, tão comum como tomar um café de manhã. O presbítero Lucas começou o culto aqui falando a respeito de como o nosso coração está preso, né? Se é assim que eu interpretei certo, como o nosso coração está preso nas coisas dessa vida e naquilo que nós desejamos alcançar aqui. Deixa eu falar uma coisa para você que crê no Senhor Jesus Cristo, de fato crê. A coisa mais importante que você poderia ter alcançado na sua vida, você já alcançou: a salvação. E não é algo comum.
Aparentemente parece simples alguém vir aqui para começar a participar da igreja evangélica e dizer que é salvo, irmão. Mas se nós olharmos para a história, não somente para a história escrita, não somente para a história narrada pelos discípulos, mas para a história que está descrita no universo, descrita em toda a obra da criação, irmão, você não deveria estar aqui. Eu não deveria estar aqui, a humanidade não deveria estar aqui, porque nós ofendemos profundamente um Criador verdadeiro, soberano, e que era capaz, irmão, de esmagar com a sua justiça, com a sua ira e com a sua santidade, todo aquele que tenha pecado contra Ele. Deus decidiu, igreja, esmagar a si mesmo na cruz do Calvário, para que eu e você fosse salvo. Quem aqui já teve um livramento no trânsito? Ó, vi um glória. Você ficou tão feliz, você ficou tão satisfeito, porque naquele momento, naquela emoção, naquela situação onde um quase acidente aconteceu, ou alguém quase caiu de altura, eu no caso, já caí de altura, ou um choque, né, João? Lembro do João, quase teve um óbito, né, misericórdia. Ficou preso na ferragem, levando choque. Muitos aqui, talvez todos, já tiveram um grande livramento, irmão. E quando você lembra daquele livramento, especialmente naquele momento, no calor da emoção, você consegue dizer, glória a Deus, obrigado, Senhor, que livramento. E quando é uma coisa muito assim, que mexe com você, alguns até falam assim, eu vou testemunhar na igreja isso aqui. Foi tremendo demais. Sabe, Deus me livrou. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Não existe nenhum livramento na terra, nem de doença, nem de acidente, que seja maior do que o livramento de ser esmagado na vinda do Cordeiro de Deus, que vingará. Todo o juízo, irmão, cairá sobre os seus inimigos naquele grande dia. E Jesus olhou para você antes da fundação do mundo e decidiu amar você ao ponto de desconsiderar, sabe, olhando para você com amor. Ele decidiu morrer no teu lugar para te dar o maior de todos os livramentos, que é passar a eternidade no Geena. Geena, irmão, não é um inferno imaginário, não é um fogo e um pequeno Satanás com um garfo lá, e um rabinho, e um chifrinho, espetando as pessoas, e a gente vai ilustrando como que é, não. Satanás nunca esteve no inferno. O diabo, os seus anjos caídos estão na terra. A palavra de Deus deixa clara que Ele é o príncipe desse mundo, é Ele que governa as regiões celestiais dessa terra, porque essa terra está em juízo, entesourada para o fogo eterno. Essa terra passará. Jesus, quando pisou aqui, irmão, foi confrontado por Pilatos, falando, tu és o rei dos judeus. Foi você que está dizendo. Ele falou, o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é nessa terra, o meu reino é algo superior. Eu vim aqui prestar um sacrifício para a salvação da humanidade, mas eu vou levar a minha igreja, eu irei e vos enviarei o Espírito Santo, para que nesse tempo, irmão, o Espírito Santo possa te conduzir ao arrependimento, para que no grande dia do Senhor, você não seja pesado na balança e achado em falta. O evangelho que nós precisamos relembrar hoje, irmão, o cordeiro que nós precisamos relembrar hoje, é um cordeiro que foi morto, irmão. Foi morto não pelos romanos, ele foi morto por cada pensamento adúltero que você teve, ele foi morto por cada mentira que você contou, ele foi morto por cada piada imoral, ele foi morto por cada pensamento, sabe, que agrediu essa santidade, que ofendeu aquele que te amou, irmão, aquele que se ofereceu por você. Jesus foi esmagado por todos os nossos pecados. Alguém, talvez hoje no seu pensamento, você fala, pastor, então vamos passar a página, porque Jesus já resolveu isso aí. Se Jesus já resolveu, vamos à frente. Então eu te retruco com a pergunta: se isso já foi resolvido na cruz, como está escrito aqui, você crê, por que você ainda não está fazendo obras maiores, como Ele disse que faria?
Por que as pessoas que andam com você não estão se convertendo através do testemunho da cruz do Calvário? Por que as pessoas que convivem com você no seu trabalho não estão talvez vendo a luz de Deus em você, ao ponto de elas querer se render a Cristo? Será que realmente isso resolveu o seu problema? Ou talvez você ainda está preso, escravizado no pecado, e com o mesmo olhar entristecido quando olha para essa imagem, não entendendo o que te foi feito, mas entendendo aquilo que você não consegue fazer, entendendo que você é fraco demais, que é pecador demais, que as coisas não mudaram depois que você conheceu o Evangelho, parece que até piorou, porque tem gente que tem essa sensação. Eu já ouvi essa narrativa muitas vezes, parece que depois que eu batizei, parece que piorou, parece que a luta aumentou, parece que, meu Deus do céu. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. A Bíblia diz que aqueles que confessam a Cristo, que esperam em Jesus Cristo somente para essa vida, são pior dos miseráveis. Irmão, o que tem de gente que está tão apegada aqui, irmão, e que fica tão decepcionado com Deus quando as coisas não acontecem do seu jeito. Irmão, 2 discípulos decepcionados no caminho de Emaús. Os outros fugiram, as pessoas estavam totalmente desamparadas quando viam, olha para mim, quando viam esta imagem, ao entardecer, quase no começo do sábado, às 6 horas da tarde, eles viram esta imagem, desceram o corpo de Cristo, na sexta-feira, final da sexta-feira, e eles viram essa imagem e entristeceram o seu coração. Por quê? Porque estava vazia, mas o que havia para eles naquela cruz era o cumprimento de uma promessa política, religiosa, que eles esperavam para aquele momento. Eles estavam esperando um Messias que ia livrar ele das mãos dos romanos, alguém que ia resolver a vida financeira, alguém que simplesmente esperava Jesus passar para gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim, e receber uma cura. Muitos que estavam esperando que Jesus simplesmente pegasse o pão e multiplicasse para matar sua fome física. As pessoas não estavam entendendo o que tinha sido feito na cruz naquele dia, irmão. João Batista, quando ele pregava o arrependimento, e ele viu o Cordeiro de Deus vindo, sabe, ele se alegrou, porque ele viu o Espírito descer do céu, e repousar sobre ele, e uma coisa curiosa, permanecer sobre ele. Porque no Velho Testamento os profetas de Deus, irmão, eles eram tomados pelo Espírito, e quando eles eram usados, o Espírito Santo ia embora. Mas quando Jesus veio, o Espírito desceu sobre ele aos 30 anos de idade mais ou menos, e permaneceu sobre ele, e ele serviu a todos nós, e por onde ele caminhava, sim, ele curava, por onde ele caminhava, ele ressuscitava mortos, por onde ele passava, o amor dele exalava. Mas o dia que tiraram a vida dele, as pessoas sentiram um vazio, de que os seus propósitos, mesmo tendo servido 3 anos a Cristo, não tinha se cumprido, ao ponto do próprio Pedro abandonar tudo, decepcionado, porque o negócio não deu certo, a esperança dele não deu certo, aquela expectativa daquele negócio com Jesus não deu certo, e ele voltou a pescar, a fazer aquilo que ele fazia antes, porque mesmo tendo andado com Jesus 3 anos, ele acreditava que Jesus não tinha morrido de fato. Judas, você acha que Judas Iscariotes, irmão, ele traiu Jesus por quê? Ele caminhou com Jesus e ia roubando da bolsa do dinheiro, como diz, que ele era o tesoureiro, e roubava da bolsa. Mas quando ele começou a perceber que politicamente, que a política sempre teve infiltrada ali, os fariseus, os saduceus, sempre tentando armar alguma coisa para Jesus, e Judas percebeu que a casa de Jesus ia cair, que de fato caiu. A travessa da cruz era da casa dele. A casa de Jesus foi demolida para arrancar a travessa da cruz. A casa de Jesus caiu. E Judas, sabendo disso, decidiu abandonar o barco antes da hora. Falou: eu vou tentar ganhar pelo menos o último lucro aqui. 30 moedas de prata. Foi o preço, irmão, que ele trocou Jesus naquele dia. Irmãos, som do teu coração essa noite, eu convido a você
a fazer uma reflexão, qual que é o real motivo que você ainda serve a Jesus. Será que não existe uma decepção em você, porque as coisas não estão acontecendo da maneira como você esperava? Talvez quando você se converteu e teve um encontro com Deus, você amou Jesus de uma tal maneira que você fez igual Pedro, você deixou tudo o que tinha e seguiu Jesus. Mas eu imagino que Pedro ficava pensando: se der errado eu volto a pescar, se não funcionar meu barco está lá. E foi exatamente o que ele fez. Ele não pensou assim: agora, irmão, ele já vinha pensando em desistir. Jesus chegou a falar: olha, aquele que lança a mão no arado e olha para trás, esse não é digno do reino de Deus. Eu estou pregando essa noite, irmão, para pessoas que precisam voltar à essência do motivo pelo qual vocês se reúnem aqui todos os domingos. A nossa igreja, irmão, ela não é uma igreja de oba-oba. Ela nunca foi. Difícil é ouvir essa palavra num domingo, irmão, como todas as outras que têm sido pregadas aqui há quase 14 anos. Essa igreja, irmão, ela está com a Bíblia aberta. E ela está dizendo: aquele que tem sede, vem e beba. Aquele que tem fome, vem e come. Daquilo que o Senhor trouxe a oferecer para aqueles que compreendem o que foi feito na cruz do Calvário. Talvez o seu coração no passar dos dias foi se desviando do objetivo, irmão. E talvez hoje você está vivendo um cristianismo entristecido, depressivo, cansado. E o que te preocupa, sabe, é porque esse mês o rendimento da empresa não foi bom. Talvez o que te preocupa é o teu casamento que está cheio de probleminhas. Talvez é os teus filhos. E deixa eu dizer para você, sim, se preocupe com essas coisas. Se preocupe com essas coisas. Mas eu vou fazer uma simples pergunta, irmão. Você ainda queima por Jesus? Você ama Jesus? Porque essa foi a pergunta que Pedro fez quando encontrou Pedro. Pedro, tu me amas? Porque o que eu vejo, eu imagino Jesus olhando para Pedro, o que eu vejo, Pedro, é um homem entristecido, decepcionado, que a coisa não foi do jeito que você queria depois que você me conheceu. Talvez em outras palavras Jesus diria: olha, as expectativas são suas, Pedro. Eu te chamei para ser um pescador de homens. A promessa que eu te fiz não foi essa que em todo momento você vinha discutindo com João. Quem de vocês era o maior? Quem quer sentar à direita ou à esquerda de mim na eternidade? Sabe, essa expectativa que você criou. Essa foi a expectativa, irmão, que talvez você está colocando no seu coração. Eu quero dizer, irmão, que muitos dos que estão sentados, talvez aqui essa noite, têm Jesus não como Deus da sua vida, mas tem Ele como um amuleto da sorte, de proteção. Eu estou do lado de Jesus, é lógico, porque Jesus é o mais forte do que o diabo. Eu vou ficar do lado de quem ganha, de quem sempre vence. Ninguém vai escolher o time errado, é ou não é? Mas eu te pergunto, irmão, se você não treme, se você não queima, se você ainda não olha para o Evangelho e a palavra de Deus, e por tudo que Jesus fez na cruz do Calvário, com temor, e com a chama do propósito para qual você ainda está aqui depois de ter conhecido Ele. Nós distribuímos aqui uns livretos, talvez alguém olhe aquele livretinho, dá nada, fala: ixi, pastor falou que ia dar um livro, deu um livretinho de nada. Eu li aquele livro, eu terminei de joelho, irmão. 26 páginas de um sermão, e o título do sermão é Como Orar por Alguém que está perto de você e longe de Deus. Se você ler esse livro, irmão, e isso não mexer com você, se preocupe, irmão, com o teu coração. Avaliação esta noite, eu já vou orar. Diante de tudo isso que nós meditamos aqui, irmão, e eu levo o teu pensamento cativo a pensar sobre isso, ainda que te incomode, ainda que você sinta coceira no ouvido de estar ouvindo o que está ouvindo essa noite, mas eu persuado o teu coração a entender uma coisa essa noite. Jesus, Ele morreu para que as pessoas sejam salvas.
Não mudou porque você se sente salvo e está aqui, está tudo bem, sabe? É como se fosse um animalzinho lá dentro da arca de Noé. Sabe, os animais dentro da arca de Noé não tinham sensibilidade de dizer: meu Deus, as pessoas estão morrendo lá fora porque não creram. As pessoas que estão dentro da igreja, desculpe eu falar, irmão, mas que não sentem nada a respeito das pessoas que estão se perdendo lá fora. Eles são simplesmente como animais irracionais dentro de uma arca, se sentindo protegidos da chuva, do juízo, mas não sente nada por alguém que está morrendo lá fora. Os filhos de Noé, irmão, a esposa de Noé, Noé com certeza ouvia os gritos de desespero das pessoas que estavam lá do lado de fora da arca sem poder fazer nada. Porque quem fechou a porta, irmão, não foi Noé. Noé construiu a arca, só que quem fechou a porta e derramou juízo foi Deus. E nada que Noé, ainda que pedisse, clamasse, não poderia fazer nada por aqueles que estavam lá fora. Pastor, que cenário é esse? O cenário do juízo eterno, irmão, que está prestes a vir. Naquele grande dia, você que hoje, tão salvo, tão rosadinho, sabe, cuidado por Deus, ceando e abençoadinho aqui, estará salvo. Mas naquele dia você vai olhar 1000 caindo ao teu lado e 10.000 à tua direita. Você não sendo, porque eu não sei se você sabe, mas o Salmo 91 não é o Salmo da proteção, é o Salmo escatológico. Todas as pessoas que conviveu com você, você olhando os gritos de terror do juízo eterno e tentando se lembrar o que foi feito da sua mensagem, o que foi feito da sua oração que não foi feita, irmão. A salvação é de graça. Pode até ser que você de fato esteja salvo, mas as pessoas estão morrendo do seu lado, o seu pai, a sua mãe, os teus irmãos, os teus filhos, os teus funcionários, o teu patrão, e você não falou do Evangelho. Por que você não falou do Evangelho? Será que é vergonha do Evangelho? Não, irmão, você não tem vergonha de Cristo. Você tem vergonha da religião. Você tem vergonha da igreja de hoje. Você tem vergonha do culto, do louvor desafinado, da falta às vezes de uma estrutura física. Talvez você não fala do Evangelho, talvez porque você tem vergonha de si mesmo, porque você, mesmo depois de 20 anos dentro da igreja, você olha para você e continua vendo suas mazelas. Dá um glória aí. Ei, meu irmão, tudo isso é verdade, tudo isso é verdade. Mas o apóstolo Paulo termina uma palavra tremenda dizendo o seguinte: nós não envergonhamos do Evangelho. Nós não nos envergonhamos do Evangelho. Ele não estava falando sobre vergonha de Jesus. Ele estava falando sobre a vergonha de nós, irmão, da nossa nudez, do nosso pecado, das nossas fraquezas, porque foi Ele mesmo que disse que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Irmão, queime de novo por vidas, prefira dar do que receber, prefira servir. Uma igreja dos dias de hoje que não tem prazer em servir. Nós estamos nos dias da igreja gourmet, né? Onde a gente senta, irmão, e a gente só quer ser servido da melhor maneira, mais confortável possível. Eu me lembro, irmão, eu não sou tão velho assim, mas eu ainda me lembro do tempo que a gente não tinha talvez um carro para ir para a igreja, e estava chovendo, e a pessoa vinha, irmão, com guarda-chuva, quem sabe, aqui debaixo do braço, ou então segurando com a mão só na bicicleta, e andava quarteirões para ouvir um culto, sentado ainda num banco semelhante a esse que nós temos aqui, de madeira, talvez com um som muito pior, talvez não com um som muito pior, ouvindo alguém falar assim, glória a Deus, aleluia, e pregava o Evangelho, só que a pessoa queimava, porque ela tinha a simplicidade de vontade e desejo de conhecer a Deus, e não tinha metade da consistência da palavra que você está ouvindo aqui essa noite. Não tinha metade do conhecimento, irmão, mas o povo estava lá chorando, quebrantado, oh aleluia Jesus. Hoje a gente não consegue derramar uma lágrima por uma alma. Irmãos, ainda há tempo de encher-vos do Espírito Santo.
Ainda há tempo de orar pelas madrugadas, ainda dá tempo de se converter, ainda dá tempo de se arrepender. João Batista virou para os fariseus e falou: raça de víboras, por que vocês estão vindo aqui ser batizados? Porque quem anunciou para vocês que vocês têm que fugir da ira vindoura? Vocês estão vindo aqui, mas vocês não estão com o coração quebrantado. Sabe, ele quase deve ter citado aquela palavra do profeta que dizia assim: os teus lábios me louvam, mas o coração de vocês está longe de mim. Irmão, eu sinto que Deus está dizendo isso para a nossa geração. Vocês estão me louvando com lábios, mas o coração está longe de mim. Olha bem para alguém que está perto de você e fala assim: meu irmão, som do teu coração nessa noite. Deus tem tanto para fazer, irmão, por nós. Eu vou fazer uma pergunta para a gente orar. Tem alguém que não é salvo na sua casa? Tem alguém que não é salvo? Tem alguém que já foi para a igreja, ele esteve no culto com você, você levou ele, mas já desistiu da caminhada. Por quê? Porque ele se frustrou com o pastor, ele se frustrou com a igreja, com a religião. Essa pessoa ainda pode ser salva, irmão. Essa pessoa ainda espera que você ore por ela até que Deus esquadrinhe o coração dela. O seu pai idoso, a sua avó, o seu avô, eles ainda estão, o espírito deles ainda estão clamando, desesperado por salvação, esperando que você simplesmente dobre os teus joelhos e diga: Deus, salve-os. Mas nunca acontecerá salvação, irmão, enquanto os teus olhos estiverem nos confins da terra. Pedro só afundou quando ele tirou os olhos de Jesus. Irmão, tem gente que já andou sobre as águas aqui. Tem gente que já caminhou em lugares altos com Jesus, mas ele olhou, não foi as tempestades, ele olhou a vida próspera do outro, ele olhou, sabe, a mansão, o carro, sabe, o dinheiro na conta, sabe, os sonhos e projetos desse mundo, mais do que Jesus. E simplesmente não estendeu nem a mão pedindo socorro, mas está deixando ir, irmão, sendo levado pelas ondas dessa vida, para lá e para cá, e o tempo está passando, e pessoas tão preciosas, irmão, que poderiam estar aqui louvando a Deus conosco, quebrantadas, não estão ouvindo o Evangelho e não têm recebido a bênção da sua oração. Curva sua cabeça nessa hora. Eu tenho mais 20 livros ali atrás. Eu tenho mais 20 livros ali atrás desse. Como orar por alguém que está longe de mim, ou melhor, perto de mim, longe de Deus. Não vou vender livro, irmão. Mas eu quero que, se você quiser construir uma vida de oração, você procura o Alexandre no final do culto. Você vai ganhar um livro para você ler e entender um pouco mais sobre aquilo que você deveria estar fazendo pelas pessoas que você diz que ama. Eu sou um pastor que eu sou muito desligado, irmão, a respeito de datas comemorativas. Eu às vezes esqueço o meu aniversário. Eu não ligo muito para essas coisas. Eu não tive aniversário até os 21 anos. Natal lá em casa era uma coisa raríssima, raríssima. E não é porque não tinha condições. Minha família era uma família de que tinha muito dinheiro. Sempre teve uma boa vida. Mas o que faltava lá, irmão, era harmonia, era a presença de Deus, era vontade. Talvez você fala que ama seu filho porque faz sempre um bom aniversário e dá um presente, coloca numa escola boa. Talvez você fala que ama o teu pai e tua mãe porque todo domingo você almoça lá.
Estou aproveitando meu velhinho, estou aproveitando minha velhinha, porque logo, logo ele embarca, vai embora, e aí eu vou sentir saudade. Deixa eu falar para você, se você ama de fato, você deveria no mínimo estar orando por ele todos os dias, para que ele não se perca eternamente no lago de fogo. O amor verdadeiro, irmão, não se compra com dinheiro desse mundo. O amor verdadeiro foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Há 2000 anos atrás, Ele morreu por você e pela sua família. E a única coisa que nós precisamos fazer, irmão, não é persuadir as pessoas com vídeos da internet de pregadores. Não é enviar e ficar postando versículo no status. É dobrar os nossos joelhos e fazer uma oração ao Espírito Santo, pedindo a salvação daqueles que nós dizemos que amamos. Porque se Ele não salvar, ninguém pode. Se Ele não convencer, ninguém convencerá. Quer dar um presente verdadeiro para o teu pai, para a tua mãe, para o teu avô, para os teus filhos? Dobre os teus joelhos e clame até que as lágrimas voltem a brotar nos teus olhos por aqueles que você diz que ama. Até que o teu coração sangre e se desespere, vendo, sabe, as pessoas que você mais amou na terra, sendo levadas pelas ondas do pecado e da injustiça, enquanto você conhece o caminho, enquanto você sabe o caminho a que indicar. Teu pai, aonde que está ele agora? Ele poderia estar ouvindo a palavra, mas quem sabe ele está na frente assistindo um filme de Netflix. Talvez a sua avó está deitada agora, pensando na insatisfação e tristeza da solidão da velhice. Talvez o teu filho não está aqui na igreja, porque ele está envolvido com coisas erradas, longe daqui. Eu quero dizer para você o que está faltando, irmão. O que está faltando é você quebrar o teu orgulho e bater os teus joelhos no chão, ao lado da tua cama, pela madrugada, pela manhã, o tempo que for preciso, dizendo: Deus, salva-o, salva-o, salva. Salva-o, Senhor, que se não for pela minha pregação, que o Senhor levante alguém, que o Senhor envie um anjo, que eu não sei, mas que no nome de Jesus se cumpra a tua palavra na vida dessas pessoas. Porque o Senhor mesmo disse, ó Deus, confronte o Senhor com a Escritura, irmão. Diga para Ele: o Senhor falou, meu Deus, que se nós não clamarmos, as pedras clamariam. Em nome de Jesus, Senhor, eu estou clamando pela salvação dessa cidade de Mineiros, onde os cultos, o importante não é o cantor, não são as luzes, não é a estética da igreja. Eu sinto saudade, Espírito Santo, de um povo que ama vidas, que está disposto a entregar o que tem, não para ver os outros aplaudindo, dizendo como ele é ofertante, olha como ele é bom para ofertar na igreja. Não, irmão, é renunciando, porque nós queremos as almas ganhas para Jesus, porque foi esse o propósito. O Cordeiro veio e venceu, e está dizendo para você: simplesmente vá e cure os enfermos, e pregue a minha palavra, faça discípulos. Jesus não é um amuleto da sorte, Ele é o teu Deus. Se você quiser, meu irmão, que Deus cuide das tuas coisas, lembre-te daquele versículo que está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que esta noite ecoe na eternidade o chamado que eu estou dizendo: volte para Jesus. Volte para Jesus, volte para a vida de intercessão, volte a ser um homem de oração que você já foi, volte a ser uma mulher de oração que você já foi. Jovem, lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade, antes que diga: nesses dias não tem contentamento. Sabe, é o tempo de orar, irmão. É o tempo de você jejuar, é o tempo de você ouvir a Deus, é o tempo de você gastar tempo na palavra, é o tempo de você dizer: eu sou cristão e ser, em nome de Jesus. Que esta noite você possa ser
renovado pelo Espírito. Porque quando a palavra confronta o nosso coração, o Espírito vem e incendeia o nosso coração por vidas. E eu quero convidar somente aqueles que estão com o coração queimando por essa palavra, dizendo: Deus, eu não tenho forças, mas eu quero. Dizendo: Deus, eu preciso tanto disso, mas eu não sei por onde começar. Se você quer isso, se coloca de pé e começa a dizer: Deus, me enche do Espírito Santo de novo. Aleluia, xarabacandalabaxê. Aqueles 2 discípulos que caminhavam por Emaús discutiam porque eles estavam decepcionados quando veio uma voz atrás, e eles olharam, tinha um homem caminhando com eles. Jesus começou a caminhar com eles, mas eles não reconheceram Jesus. E Jesus falou: ei, o que está acontecendo? O que vocês estão discutindo? Ele falou: você é o único que não sabe dessas coisas que aconteceram. E Jesus começa a explicar para eles tudo aquilo que estava na palavra acerca do que havia acontecer. E aí eles vinham andando, e chegou o momento que aqueles discípulos iam entrar na cidade. E aí Jesus fez como que ia um pouco mais adiante, e eles disseram: não, fica conosco, fica um pouco mais. E eles começaram a sentar e partir o pão. E quando partiram o pão, eles reconheceram que era Jesus, mas Jesus desapareceu. E um olhou para o outro, aqueles que uma hora estavam caminhando decepcionado, um olhou para o outro quando Jesus desapareceu diante dos olhos dele, diante do partir do pão, e falou: mas o nosso coração não estava queimando quando ele nos explicava as Escrituras. E eles voltaram correndo e começaram a anunciar o Evangelho. Algum tempo depois veio um grande Pentecoste, e o Espírito Santo tomou aquele lugar, e milhares de pessoas foram sendo salvas. Meu irmão, deixa eu falar para você: se o teu coração queimou hoje com essa palavra, Deus te selou para ser alguém de oração. Se você queimou por essa palavra, Deus não esqueceu você. Você só precisa voltar para o teu lugar. Rabaxere candalai. Aleluia! Levanta as suas mãos e adore o Senhor, e diga: santo é o Cordeiro de Deus. Diga: verdadeiro é o nosso Deus. Diga: santo, santo, santo. Diga: glória a Deus. Abra sua boca e adora. Abra sua boca e diga: verdadeiro é o nome do Senhor. Sabe, não fica calado. Começa a dizer: me enche, Espírito Santo. Me enche, Espírito Santo. Me enche, Espírito Santo. Glória, glória, glória. Glória, glória, glória. Vai falando glória, vai falando glória, vai falando glória. Vai dizendo aleluia. Sabe, incendeia o teu coração de novo. Começa a dizer glória, glória. Lança sobre ele toda a sua ansiedade. Lança sobre ele o teu pecado. Lança sobre ele a tua confiança. Lança sobre o Cordeiro que venceu. Ele te escolheu, ele te salvou. Ele é o Senhor. Não para de adorar. Adore, adore. Insista agora. Insista. 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 As almas estão clamando, irmão. As pessoas estão indo para o inferno, mas você está clamando, você está adorando. Deus está te levantando para um novo tempo. Deus está restaurando ministérios aqui essa noite. Deus está curando pessoas que estavam desanimadas, desacreditadas, mas o Senhor está dizendo: vai, vai que eu te envio, vai que eu te encho, vai porque o Evangelho ainda funciona, vai porque o nome de Jesus ainda tem poder, e Deus vai salvar as pessoas através da tua oração, da tua vida. Com as mãos bem alto, diga: Senhor, enche mais uma vez, faça queimar o meu coração no meio dessa geração.
E que meus olhos nunca estejam no homem, mas que meus olhos estejam em Jesus. Com as mãos levantadas, diga: verdadeiro é o nosso Deus. Diga: perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa a minha incredulidade. Diga: perdoa a minha revolta, Senhor. Mas me leva de volta ao lugar secreto, ao lugar da redenção, ao lugar de oração. Se você crê nessa palavra e recebe para você, aplauda Jesus bem forte. Aleluia. Mais forte para Ele, Jesus. Glória a Deus. Quem foi abençoado? Levanta sua mão aqui. Glória a Deus. Que essa semente fique no nosso coração e produza muito fruto. Amém? Estenda suas mãos para a gente encerrar esse culto. Que a graça e o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos. Todos dizem amém. Está encerrado, meus irmãos. Tenha uma ótima semana no nome de Jesus.